Fala, jovens! Estamos na véspera de uma grande final do Campeonato Brasileiro, quem diria, pontos corridos com final. No Brasil você consegue isso, Flamengo e Internacional farão um jogão, mas antes de eu contar para vocês sobre o Justix e convidá-los para esse mergulho que eu quero dar nos números, dá aquele cliquezinho ali no sininho para seguir a gente, dá o joinha. Eu sou Gustavo Fogaça, comentarista esportivo e também analista de desempenho com especialidade em análise de dados, e você é muito bem-vindo aqui no meu canal do Esquemão. Eu criei há algum tempo um algoritmo que se chama Justix, muitos de vocês já o conhecem, talvez muitos não. É um índice que mede a justiça ou o grau de justiça de um resultado de uma partida, e é baseado em dois pilares. Primeiro, a justiça entre gols marcados, gols esperados e gols sofridos e gols esperados contra, e um outro pilar é o resultado em relação a isso, se ele foi justo em relação a toda essa primeira fórmula aqui. Ele é um pouco complicado de eu explicar por aqui, mas quem se interessar, deixa um comentáriozinho aí, #Justix, que eu mando para vocês tudo sobre a fórmula e como é que funciona o índice, beleza? Vamos dar uma olhada aí em algumas coisas que eu separei do Justix para a gente entender como é que Internacional e Flamengo chegam para esse jogo, para a gente dar um panorama aí do Campeonato Brasileiro inteiro e perceber como que os dois terminam chegando em momentos diferentes, mas muito parecidos para essa grande final. Se liga aí! Bom a gente lembrar que o Justix é um número que vai de 0 a um grau praticamente infinito, mas geralmente é muito difícil porque ele está muito ligado ao número de gols da partida, e a gente não vai ter uma partida com número de gols infinitos, correto? Pois bem, quanto mais próximo a 0 o índice, mais justo foi o resultado. Então o resultado ali que nós estamos vendo entre Fluminense 2 e Inter 0, que tem um Justix de 0,07, foi o resultado mais justo do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ele deveria ter perdido por aquele placar ali mesmo. E aí os 5 jogos de maior justiça entre desempenho e resultado do Inter no Brasileirão, seguido da vitória contra o Botafogo de 0,4, a vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-1 teve 0,45, o empate com o Palmeiras também foi bem justo, assim como a vitória sobre o Ceará, os dois com um Justix de 0,48. Aí nós vamos dar uma olhada no Flamengo. O Flamengo também teve uma média de resultados justos meio parecidos. Os dois resultados mais justos do Flamengo no campeonato foram a vitória contra o Fortaleza no Rio por 2-1 e a vitória contra o Sport em Recife por 3-0, ambas com 0,41 no índice. Palmeiras e Flamengo o empate teve 0,42, Flamengo e Grêmio empate 1-1 teve 0,49 e agora a última partida do Flamengo, a vitória contra o Corinthians por 2-1, teve um índice de 0,51, ou seja, foi um índice bem justo que diz que o Flamengo tinha que vencer por aquele resultado. Vendo os jogos que têm menor justiça de desempenho, aí o número vai aumentando, quanto maior o número, mais injusto foi o resultado, a gente vê que a vitória do Inter em Recife por 5-3 contra o Sport teve um Justix de 3,63, ou seja, foi bastante injusto. O nosso índice indica que deveria ser um empate entre as duas equipes. Depois a derrota para o Santos por 2-0, foi 3,51, deveria ter sido uma vitória do Internacional. Assim como a derrota para o Goiás em Goiânia teve 13,41 Justix, indicava uma vitória do Inter. Mas aí o Inter também aprontou, contra o Botafogo 2-0 no Rio, teve um índice de 3,13, e o índice indicava uma derrota do Inter, e o Inter terminou vencendo pela fórmula. E depois a vitória contra o Goiás em Porto Alegre, 1-0, deveria ter sido um empate. Surpreende que o Flamengo teve valores de Justix muito mais altos do que o Internacional, isso porque o Flamengo foi um time que ao longo do campeonato produziu muitas chances de gols e terminou não convertendo-as a seu favor. Por isso que o índice dispara lá para cima e a gente vai ver que a maioria dos resultados foram injustos porque o Flamengo deveria ter vencido e não venceu. Por exemplo, o jogo mais injusto do Flamengo foi a derrota para o Ceará por 2-0, teve um índice de 4,71
que deveria ter sido uma vitória do Flamengo. A mesma coisa, a goleada contra o São Paulo de 4-1 teve um índice de 4,33. O empate recente contra o Red Bull Bragantino por 1-1 teve 3,8. E aí uma coisa interessante que aparece nesse índice como opção. Quando os dois times terminam marcando muitos mais gols do que se espera, aí vale para as duas equipes envolvidas, também se aponta a um índice de injustiça. E aí nós tivemos o Bahia 3, Flamengo 5, também foi em termos de gols injusto, mas em termos de resultado foi justa a vitória do Flamengo. E a derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 no Rio foi de um índice de justiça 2,67. Veja que 3 desses 5 jogos, as derrotas para Ceará, São Paulo e Atlético, foram no Maracanã. Nas 3 o Flamengo produziu, merecia vencer e perdeu. Mais um alerta aí para o time do Rogério Ceni. Uma coisa que eu gosto muito aqui, ó, gente, fazer as médias a cada 10 jogos, certo? Para a gente ter uma ideia do campeonato como um todo. A linha rosa é o Flamengo, a linha amarela é o Internacional. A linha pontilhada ali é a média do Flamengo no campeonato, a linha pontilhada amarela é a média do Inter no campeonato. E quanto mais para baixo, mais justo o resultado, quanto mais para cima, menos justo. Então o que a gente vê? A linha do Flamengo subindo, né, bem acima da sua média entre as rodadas 11 e 31, e o Inter acima da sua média ali entre a rodada 11 e 31 também, e depois voltando para a média. No geral, o Internacional conseguiu resultados mais justos, mais regulares. O Flamengo não. Fazendo um resumo aqui dos dois times, através do Justix, a cada 10 rodadas, olha só, nas primeiras 10 rodadas, o Inter teve 8 resultados justos e 2 injustos. 6 contra 4 nas outras 10 rodadas, e aí vai indo sucessivamente, até que no final tivemos 20 resultados justos para o Inter contra 16 injustos, né? E desses 16 injustos, 5 o Inter deveria vencer, ou seja, pelo Justix foram 5 partidas que o Internacional deixou de vencer, que merecia vencer, e perdeu ou empatou injustamente. O Flamengo é a mesma coisa, nas primeiras 10 rodadas 6 resultados justos, 4 menos justos, depois o Flamengo terminou tendo resultados mais injustos do que justos. E aí a gente vê no resumo final que foram 17 resultados justos e 19 injustos. O Flamengo teve mais resultados injustos. E ali o detalhe, 7 partidas deveriam ser vencidas pelo Flamengo e foram ou empatadas ou derrotas. O que a gente pode resumir disso daí? Que o Inter foi muito regular e que conseguiu transformar o seu desempenho, o desempenho apresentado, em resultado. Mesmo quando performou mal, terminou resultando em coisas justas para essa performance. Ou seja, isso demonstra regularidade. Não é por acaso que o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro e tem 68% de probabilidade de título. Sim, ainda é o favorito. Já o Flamengo foi mais irregular, e a gente vê que esse problema em não transformar as chances criadas em gols pesou muito. O Flamengo poderia ter vencido mais 7 partidas das que não venceu e poderia estar realmente bem à frente do Internacional. É um problema de desempenho, é um problema de performance, não transformar esse trabalho, essas chances criadas em gol. Tanto que, olha só, em 13 o Flamengo entre a rodada 11 e 31 teve 13 resultados injustos. Desses 13 resultados injustos, 5 eram vitórias para o Flamengo. O Flamengo deixou de ganhar 5 jogos pelo que apresentou nesse meio tempo, entre a rodada 11 e 31, que poderiam pesar muito bem agora no final. Aquilo que a gente fala, campeonato de pontos corridos, ele é longo, tudo vale. Da primeira rodada até a última são finais. Perder pontos em certos momentos do campeonato pode ser comum. A questão é não transformar isso num hábito, não é mesmo? Para que se chegue na final com uma vantagem, uma gordurinha. Mas a gente, enfim, espero que vocês tenham curtido aí, né, galera? É uma forma da gente dar uma olhada aí em números, em coisas analíticas e ter uma ideia um pouco mais ampla do que essas duas equipes fizeram ao longo dessas 36 rodadas, faltando 2 para terminar o campeonato, que pode acabar agora já
nesse clássico, nesse grande jogo entre Flamengo e Internacional. Então eu volto a pedir a vocês, deixem ali o like, apertem no sininho para ficar ligados aí nos vídeos do Esquemão. Todo comentário, toda crítica, toda pergunta é bem-vinda. Hashtag Justix, eu mando para vocês a explicação melhor sobre esse índice. Valeu, galera. Obrigado. Aquele abraço.